Olá, esse é mais um vídeo da disciplina de hidrostática e calorimetria e nele nós vamos falar sobre equação manométrica. Muito bem, eu coloquei aqui uma figura, nós vamos montar uma equação manométrica para um sistema como esse, mas primeiro vamos entender qual a utilidade da equação manométrica e do que consiste esse sistema. A equação manométrica é uma equação que vai nos permitir relacionar, num sistema que contém dois ou mais fluidos estáticos, as pressões relacionadas com as alturas de coluna de líquido. Tá? Entendendo melhor, imagine esse sistema como sendo um tubo em U, fechado nas duas extremidades. Essas extremidades eu tenho objetos que eu chamo de reservatórios, então aqui eu tenho um reservatório A e um reservatório B. Okay? E nesse sistema eu tenho três líquidos diferentes. Então, primeiro aqui eu tenho um fluido A, representado com um peso específico γA. Lembra, para caracterizar e diferenciar os líquidos, a gente usa ou o ρ, que é a massa específica, ou o γ, que é o peso específico. Então tem um fluido A com peso específico γA, um fluido M e um fluido B. Tá? Cada um com seu peso específico. A princípio, num problema real, a gente teria os valores desses pesos específicos. Okay? Esse meu sistema está estático, ou seja, esses três líquidos estão parados aí, e é possível observar algumas alturas de colunas de líquido. Então, do reservatório A até a base do meu sistema, eu tenho uma altura H1, da interface entre o fluido A e o fluido M, eu tenho uma altura H2, isso aqui do lado esquerdo, ou no ramo esquerdo do meu sistema. Aqui do lado direito eu tenho uma altura H3, da base até a interface dos líquidos, e H4, do nível central do reservatório até a base do sistema. Tá? Em geral, quando nós temos configurações como essa, fechada nas duas extremidades, a gente considera aqui o ponto central do reservatório como sendo o ponto de observação da altura, tendo em vista que esse diâmetro aqui é sempre muito pequeno. Tá? Então a gente considera aqui essa parte central para considerar essas alturas H1 e H4. Okay? Isso aqui muitas vezes vocês vão encontrar na literatura como um nome de manômetro diferencial. Então um sistema que vai te permitir identificar diferenças de pressão aqui entre esses lados. Alguns casos como vasos comunicantes. Tá? E eles podem ser um pouco mais simples do que esse aqui da figura e muito mais complexos também. Então poderia ter simplesmente um tubo em U aberto nas duas extremidades com dois ou mais líquidos. Eu poderia ter simplesmente um dos lados fechado e o outro aberto. Dois fechados, como é esse exemplo, e sistemas com mais do que dois ramos, Então mais do que simplesmente esses dois ramos. Então eu poderia ter um zigue-zague de tubos com vários líquidos diferentes. E a equação manométrica vai me permitir relacionar e entender as pressões aí nesse sistema. Então eu vou conseguir, por exemplo, dependendo do que o problema fornece, determinar qual é a pressão nesse reservatório A, ou qual é a pressão nesse reservatório B, ou ainda qual é a diferença de pressão entre os reservatórios. Tá? Isso tudo levando em conta essas alturas de coluna de líquido. Tudo bem? Bom, então esse é o sistema. A equação manométrica vai nos ajudar com isso, e eu repassei aqui todas as variáveis que aparecem na figura. Então agora a gente vai, de fato, montar a equação manométrica. É preciso que fique claro que a equação manométrica não é uma fórmula que eu vou ter e utilizar sempre nos problemas. Não. Eu vou montar a equação manométrica de acordo com o sistema que eu tiver. Cada sistema me leva a uma equação manométrica diferente. Então eu não vou ter uma fórmula para ir buscar e simplesmente aplicar. Mas a maneira, os métodos de se montar essa equação manométrica são os mesmos. Então é importante que vocês entendam a metodologia. Porque se vocês entenderem a metodologia, a montagem da equação manométrica se torna algo simples. Tá? Eu vou mostrar três métodos diferentes. Tá? Vou começar com o mais óbvio, mais trivial, depois a gente vai para os outros
e comparo os resultados finais. Já antecipo que, independente do método, a equação manométrica tem que ser a mesma. Os 3 métodos vão nos levar ao mesmo resultado. E aí vocês podem escolher qual método vocês vão trabalhar, de acordo com o que vocês acham mais simples. Ok? Bom, o primeiro método consiste em identificar pontos nos 2 ramos do meu sistema em que eu possa afirmar que a pressão é a mesma. Tá? Então eu vou, como eu disse, né, o mais óbvio, que é o primeiro método, é definir esses pontos na base do meu sistema, do meu manômetro diferencial. Tá? Então eu vou definir um ponto aqui e outro ponto aqui. A escolha desses pontos tem que ser tal que eu garanta que a pressão neles é a mesma. Tá? E vejam pela figura que a minha escolha realmente leva a esse resultado, porque eu escolhi pontos numa mesma lâmina de um mesmo líquido. Nós já vimos em aulas passadas que, né, pontos numa mesma lâmina de um mesmo líquido tem que ter a mesma pressão. Ok? Então eu vou, aqui para a gente não confundir os índices, né, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto, deixa eu ver, X, e esse aqui de ponto Y. Tá? Não vou pôr A, porque nós já temos aqui reservatórios, e portanto pressões do reservatório A e B, e 1 e 2 para também não confundir com esses índices das alturas. Tá? Então, ponto X e ponto Y, pontos genéricos numa mesma lâmina do mesmo líquido, portanto eu posso afirmar que a pressão em X é igual à pressão em Y. Ok? Determinados esses pontos, escolhidos esses pontos, a gente vai agora desmembrar o problema. A gente vai tratar todo o lado esquerdo do manômetro diferencial, ou seja, a gente vai observar a pressão em X, depois faz o mesmo para Y. Tá? Então, olhando o lado esquerdo, olhando X, né, eu sei determinar qual é o valor da pressão no ponto X. Tá? É óbvio que aqui eu não tenho valores numéricos, eu tenho só variáveis, né? Pesos específicos, alturas de forma genérica. A gente vai montar essas equações que a gente precisa dessa maneira. Tá? Depois nós fazemos problemas em que essas grandezas têm valores. Tá? Bom, mas enfim, eu sei determinar o valor da pressão no ponto X. Olha, acima do ponto X eu tenho colunas de líquidos diferentes. Né? Essas colunas de líquido exercem pressão. A gente já viu que pressão de coluna de líquido, né, pressão hidrostática, é calculada sabendo-se o ρ, o G e o H, ou seja, qual é o líquido e qual a altura da coluna de líquido. Tá? E isso ainda pode ser simplificado tendo em conta que ρ vezes G é gama. Então, portanto, pressão hidrostática poderia ser simplesmente γH. Tá? Então, voltando ao nosso problema, observe que acima do ponto X eu tenho uma coluna com altura H2 do fluido M, com peso específico M. Então, a pressão exercida por essa coluna de líquido no ponto X vai ser γH. Mas qual gama? Gama M, porque é o líquido M, e o H2. Ok? Aqui muda o líquido, tem uma interface. Tá? Então, eu tenho que mudar a minha análise de pressão de coluna de líquido porque os gamas são diferentes. Então eu vou somar a pressão exercida pela coluna de líquido à pressão exercida pelas outras colunas que eu venho a observar. Tá? Então, no caso aqui, eu vou ter uma coluna com uma determinada altura do fluido A. Então vai ser também γH. γA, porque é o fluido A, e a altura? É essa altura. Qual é essa altura? É H1 menos H2, olhando aqui pela figura. Detalhe, pode ser que o problema já forneça essa altura, né? Que eu não tenho que fazer nenhuma subtração, mas nesse caso em particular do exemplo, eu tive que obter essa altura observando os dados fornecidos. Tá? Então aqui, voltando à nossa equação, vou ter um γA que vai multiplicar H1 menos H2. Ok? Bom, chegou a esse ponto, eu não tenho mais altura de coluna de líquido, mas o meu reservatório está fechado. Né? O meu sistema está fechado, eu tenho um reservatório A aqui. Então vai ser mais a pressão do reservatório A. Okay? Então,
esse é o procedimento para montar a equação da pressão no ponto X. E agora a gente repete o procedimento olhando o ponto Y. Tá? Então, em Y, vamos mudar a cor aqui, né? Como ficaria a pressão em Y usando a mesma linha de raciocínio? Bom, acima do ponto Y eu tenho uma coluna de líquido M com altura H3, então é γH, γM vezes H3. Mudou o líquido, então mais o γH dessa nova coluna. Tá? É o fluido B, então é γB que multiplica o quê? H4 menos H3, né? É essa alturazinha aqui. Essa alturazinha é H4 menos H3. Eu vou colocar aqui, ó. H4 menos H3. Tá? Então, H4 menos H3. Novamente, está fechado. Tem um reservatório B. A pressão do reservatório mais a pressão do reservatório B. Ok? Então, primeira metodologia. Identifico pontos onde eu posso afirmar que a pressão é a mesma e monto a equação da pressão nos pontos. Logo após isso, o que eu vou fazer? Eu vou igualar as duas equações que eu obtive aqui para Px e Py. Por quê? Porque eu escolhi pontos em que a pressão era igual. Tá? Então eu vou simplesmente agora igualar esses dois caras. Okay? Quando eu igualo as duas equações, o que eu vou ter? Γm H2 mais Γa H1 menos H2 mais Pa igual a γm vezes H3 mais γb H4 menos H3 mais a pressão no reservatório B. A princípio, né, essa já é a equação manométrica. Ela pode ser simplificada, eu posso isolar o que o problema pedir para que eu que esteja pedindo para eu calcular, tá? Mas ela já é a equação manométrica. Tá? O trabalho grosso, digamos assim, já foi feito. Eu já consegui relacionar as pressões aí em ambos os ramos do meu sistema. Tá? Notem que tem termos aqui com o mesmo gama. Né? Então eu posso, a princípio, agrupar esses termos, né? Deixar os dois no mesmo lado da igualdade e agrupar. Né? Mas aí vai depender muito do que o problema pede, tá? Do que o problema vai pedir. Eu vou agrupar aqui de uma forma, só para depois a gente poder comparar a equação que a gente obtém pelos outros métodos, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar do lado esquerdo da igualdade PA menos PB, ou seja, a diferença de pressão entre os reservatórios, que é uma das coisas que em geral pode ser pedido, tá? Então eu vou fazer PA, que já está aqui do lado esquerdo, e o PB vai passar para o lado esquerdo com um sinal trocado. Tá? E aí tudo que está aqui do lado esquerdo da igualdade, né, com exceção do PA, eu vou jogar para o lado direito. Bom? Então notem que eu vou... Ali eu já tinha o γB, H4 menos H3, que é esse aqui, né? O γA vai passar o sinal trocado para o outro lado, então vai ficar menos γA, H1 menos H2, tá? Então é esse termo todo aqui. Eu passei para o outro lado, mudando o sinal. E agora eu tenho dois termos que envolvem o γm. Então eu vou colocar o γm em evidência. E vai ficar H3, que é o que eu já tinha aqui. E quando eu passo o que está do lado esquerdo, relacionado a γm, ele vai com menos. Então vai ficar menos H2. Tá? De novo, eu fiz isso daqui, o problema, esse exemplo não está pedindo especificamente algo, né? Diferença de pressão ou a pressão nos reservatórios, mas é só para a gente comparar com os outros métodos. Tá? A equação que a gente vai encontrar nos outros métodos tem que ser igual a essa daqui. Ok? Então, essa seria a primeira metodologia. Identifiquei os pontos lá na base do meu sistema e
pontos em que a pressão é igual, montei a equação para a pressão nos dois pontos, igualei e isolei o que eu queria. Agora a gente faz a mesma coisa com pontos de partida diferentes. Ao invés do x e y que está aqui, eu vou escolher outros pontos, mas garantindo que a pressão neles é a mesma. Tá? Então eu vou repetir a figura aqui. Ó. Bom, esse outro, vou colocar aqui como segundo método, né? Na verdade, ele difere do primeiro só por conta da escolha dos pontos. Eu vou escolher esses pontos aqui. Ó. Aqui e aqui. Tá? De novo, ó, eu tenho que garantir que esses pontos, né, são pontos de uma mesma lâmina de um mesmo líquido. Então está na interface, eu estou na última lâmina do fluido M, do lado esquerdo, e ainda estou no fluido M do lado direito. Tá? Eu não posso escolher pontos com líquidos diferentes, é a mesma lâmina do mesmo líquido. Tá? Vou chamar esse ponto aqui de x', só para diferenciar um pouquinho do anterior, e de y'. Então, de novo, essa minha escolha é tal que px' é igual a py'. Ok? Como no caso anterior, eu vou montar agora a equação para px' e depois para py'. Então, px' vem aqui acima do x'. Eu tenho só líquido A. Tá? Então, vai ter uma coluna de líquido A, é um gama H, gama A. E qual é a altura dessa coluna de líquido? A gente já viu no exemplo anterior que é essa altura aqui é H1 menos H2. Então, portanto, H1 menos H2. Tá? Muito bem. Tem mais alguma coisa? De coluna não, mas tem o reservatório A, então, portanto, mais a pressão no reservatório A. Tá? Mesma ideia para o ponto Y'. Qual é a pressão no ponto Y'? Olha, desse lado aqui eu ainda tenho uma coluna de mercúrio a ser contabilizada aí, né? Então vou ter um gama do mercúrio, né? Eu falei mercúrio é o M aqui, tá? Depois vocês vão ver que o fluido que normalmente fica aqui embaixo é o mais denso, em geral é o mercúrio, tá? Então é o gama M. Qual é essa altura? É o H3 menos H2, tá? Então vai ser H3 menos H2. Tenho ainda aqui, ó, agora mudou o líquido, uma coluna de fluido B, então, mais gama B com altura H4 menos H3, tá? Essa alturinha aqui, mais a pressão no reservatório B. Ok? Então, montei a equação da pressão x' e y'. E o que eu faço na sequência? Igualo. Tá? Então, igualando, né? Vamos lá. Igualando, eu vou ter aqui em cima, gama A, H1 menos H2, mais PA, igual a gama M, H3 menos H2, mais gama B, H4 menos H3, mais a pressão no reservatório B. Tá? Então, novamente, essa já é a minha equação manométrica. Ela já relaciona a pressão dos reservatórios com as pressões de coluna de líquido. Tá? Eu só vou isolar a mesma variável que eu isolei no caso anterior, só para a gente poder fazer a comparação. Tá? Então, vejam, ó. No slide anterior, eu isolei PA menos PB. Tá? Então, vou fazer a mesma coisa aqui. Ó. PA menos PB. Então, eu passo o PB que está aqui do lado direito da igualdade para o lado esquerdo, fica PA menos PB. E vou agora jogar para o lado direito o gama A, que vai negativo. Tá? Então, eu fico aqui com... Só vou reescrever os termos que já estavam aqui, que é o gama M H3 menos H2, mais o gama B H4 menos H3, menos o gama A H1 menos H2. Vamos ver se a gente vai ter que adequar ainda alguma coisa, ou não.
né? Às vezes não precisa, às vezes a gente vai ter que observar alguma coisa de sinal. Veja, ó, o gama B está H4 menos H3. O nosso gama B aqui, H4 menos H3. Né? Ambos positivos. Então, note, ó, gama B, H4 menos H3. Gama B, H4 menos H3. O gama M, H3 menos H2. Gama M, H3 menos H2. E por último, o gama A, H1 menos H2 negativo. Gama A, H1 menos H2 negativo. Tá? Então, mesma equação manométrica, porque é o mesmo sistema, a diferença foi a escolha dos pontos, mas a gente sempre tem que escolher de tal forma que a pressão neles seja a mesma. Então, de certa maneira, né, como se a gente estivesse nessa figura aqui, desconsiderando essa parte de baixo aqui dos pontos x' e y'. Tá? É como se o meu sistema só existisse acima desses pontos. Então a gente já desconsiderou aquelas alturas de fluido M em ambos os lados. Tá? E notem que o resultado é o mesmo. Tá bom? Então a gente pode fazer dessa forma também. E eu disse que tem mais um método. Eu vou fazer mais uma aqui com vocês. Deixa eu só copiar essa figura. Esse método é um método que normalmente vocês aprendem em fenômenos de transporte. Tá? Ele é bastante prático e útil quando você tem mais do que simplesmente dois ramos. Como eu disse anteriormente, né? Você pode ter aí uma situação mais elaborada, com vários ramos, com vários líquidos diferentes. Então, esse método ele é bastante útil nessas situações, tá? Mas ele também serve para problemas simples, como esse daqui. Então, qual é a ideia, né? A gente vai usar uma metodologia, simplesmente, que já dá conta de sinais e equação e relação aí de todas essas pressões, tá? E vocês têm que só lembrar e adotar sempre essa metodologia. Então, a gente vai iniciar a montagem da equação manométrica partindo do ponto mais alto que a gente tem à esquerda do sistema. Então, aqui no reservatório A é o ponto mais alto à esquerda. E aí a gente vai percorrer esse manômetro diferencial como se fosse um circuito. E durante esse processo de percorrer, a gente vai contabilizando as alturas de coluna de líquido. Tá? Então, a ideia vai ser sempre assim. Pego lá o ponto principal mais alto à esquerda, escrevo ele aqui, ponto A. Então, pressão em A, que seria a pressão no reservatório A, e eu vou começar a somar as pressões de coluna de líquido que eu vou analisando enquanto eu percorro esse meu trajeto, digamos assim. Tá? Então, quando eu desço aqui, ó, eu vou somando essas pressões de coluna de líquido. Então, veja, eu vou somar. Logo abaixo do reservatório A, eu tenho um líquido A com altura H1 menos H2. Então, gama A, H1 menos H2. Aqui eu tenho fluido M com altura H2. Então, mais fluido M com altura H2. Cheguei aqui na base do meu sistema, eu vou até esse outro lado. Não vou acrescentar termo algum, porque eu estou fazendo eu estou percorrendo esse meu sistema agora horizontalmente, ou seja, numa mesma lâmina, e isso não implica em variação de pressão, tá? Então eu não vou ter que somar ou nem subtrair termo algum. Quando eu chegar aqui, eu continuo percorrendo o sistema, o meu circuito. Tá? Só que agora, quando eu subo esse processo de percorrer o circuito, eu vou colocar os termos de pressão de coluna de líquido com sinal negativo. Tá? Então veja que aqui eu vou ter uma coluna de líquido M com altura H3. Então vai ser menos HM e multiplica H3. Depois eu tenho uma altura de fluido B com altura H4 menos H3. Então é menos no B H4 menos H3.
percorri todo o sistema, cheguei na última coisa que tem aqui, que seria o reservatório B, né, no último elemento desse meu circuito, eu igualo a PB. Tá? Então, essa metodologia é como se fosse um macete que eu tenho que seguir para obter a equação da forma correta. Qual é esse macete? Começo a somar a partir do ponto superior à esquerda. Quando eu estiver subindo no meu circuito, eu somo todos os termos com sinal negativo e igualo a última das pressões. Veja que esse processo já deu logo de cara uma equação manométrica, não precisei igualar nada. Tá? Agora, essa equação é igual às anteriores? Para isso, basta a gente isolar os termos como a gente isolou no anterior, para a gente poder comparar. Eu só vou, antes de tudo, agrupar esses dois aqui. Tá? Porque esses dois termos aqui, eles ambos envolvem o HM. Tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui para a gente agrupar isso da forma certa, H3 menos H2. Então, aqui esse cara vai ficar como gama M, H3 menos H2, tá? Então veja, ó, menos gama M vezes H3 é esse termo aqui. Menos gama M vezes menos H2 é esse segundo termo que envolve gama M, tá? Eu só fiz isso para que quando eu jogue tudo do lado direito da igualdade, eu verifique exatamente a mesma equação manométrica dos casos anteriores, sem ter que fazer mudança depois, tá? Então vamos lá. O PA já está do lado esquerdo. Eu vou passar o PB que está do lado direito, vai negativo. Então, PA menos PB. E todos esses três termos agora vão passar para o lado direito, trocando o sinal, obviamente. Tá? Então, eu vou ter o quê? Vou passar primeiro o M aqui, tá? Gama M, H3 menos H2. O gama B também está negativo, então ele vai positivo, mais gama B, H4 menos H3. E o gama A que está positivo vai negativo, menos gama A, H1 menos H2. Tá? Então, vamos comparar com o anterior. Veja lá, PA menos PB, então lado esquerdo está igual, PA menos PB. Lado direito da igualdade, gama M, H3 menos H2. Gama M, H3 menos H2. Gama B, H4 menos H3. Gama B, H4 menos H3. E por último, gama A, H1 menos H2, negativo. Gama A, H1 menos H2, negativo. Tá? Então, esses três métodos nos levam à mesma equação manométrica. Tá? Aí vai eu sempre digo aos meus alunos que escolham o método que eles acham mais simples, tá? Se vocês acharam esse aqui mais prático, mais simples, use esse. Se não, use os outros. O resultado final vai ser o mesmo, tá? Não há problema algum. Ainda nessa metodologia do 3, não precisaria também ir até a base do sistema. Eu poderia ter parado aqui nessa interface e já migrado para o lado direito, que também me levaria ao mesmo resultado, tá bom? Então, é assim que a gente encontra a equação manométrica. No vídeo a seguir, eu vou fazer um exemplo com valores numéricos disso, tá? E depois na sala de aula eu vou propor alguns problemas para vocês fazerem utilizando qualquer um desses três sistemas, tá bom? Então é isso, pessoal. É um pouco mais complexo do que os assuntos anteriores, mas assistam com calma, anotem as dúvidas que a gente discute durante a aula. Até mais.